Por que fazer amigos depois de adulto parece tão mais difícil? Quem nunca olhou para o lado e percebeu que as amizades já não são mais como eram antes? E por que algumas amizades simplesmente parecem mudar com o tempo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Seja bem-vinda ao Bem Me Quer Podcast, uma conversa entre amigas no sofá. Então, sinta-se em casa porque algumas conversas só acontecem quando estamos entre mulheres. Eu sou a Lorena, estou aqui com a Milena e com a Kelly Beatriz. E a nossa conversa de hoje tem tudo a ver com a fase que a gente vive, que nós estamos, e tenho certeza que a gente também já passou por essa transição de amizades na vida adulta. A gente vai falar um pouco sobre as mudanças, os afastamentos, as dificuldades e, de certa forma, os reencontros que a gente tem nessa fase. Vou começar falando com vocês sobre por que falar de amizades na vida adulta parece algo importante e, ao mesmo tempo, parece algo que a gente não fala tanto. E aí, o que que a gente tem? Hum. Bom, eu acho que assim, é importante porque conforme a gente vai crescendo, a gente precisa ter uma fonte muito forte de apoio emocional, social. Então, se a gente não tem muitos amigos, ou pelo menos um ou outro com quem contar, fica muito difícil, tipo, difícil navegar na vida. Então, eu acho, para mim, ser muito importante que é um apoio ali, uma base emocional ali. Não que eu dependa dessas minhas amizades, mas saber que existem pessoas com que eu posso contar é muito bom. E acho que não se fala tanto também porque é natural, né? Então a gente nem sempre para falar sobre amizade, que elas acontecem de forma natural. Então, tipo, esse é o meu take. Ok. É, isso que a Lori falou, Lori não, a Kelly falou, é interessante. E eu também trago uma visão, talvez, do que eu penso, assim, ou do que eu observei durante os anos. Que a gente acaba não falando disso, a gente acaba só sentindo, né? É até um negócio que eu converso muito com o Juliano, né? Como que nossas amizades foram mudando e parece que fazem muito mais sentido agora, uma época que a gente parece que é mais a gente mesmo, né? E eu acho que as amizades, elas refletem também a mudança nossa interna, né? E, de certa forma, a amizade, ela acontece por conta da afinidade. Uhum. E como a gente vai mudando com o tempo, algumas amizades também mudam. E a gente só percebe depois. Coisas dentro da gente vão mudando, preferências vão desaparecendo, outras coisas vão vindo. Isso acaba refletindo na amizade também. Claro que tem coisas que perduram um tempo, só que tem outras que simplesmente são mudanças naturais, que acabam refletindo na amizade. Hum. Eu acho que é interessante falar sobre isso também. Vocês acham que faz sentido pensar que é uma mudança natural que vai acontecendo, mas que, de certa forma, talvez ali pensando até na fase da infância ou até na adolescência, parece que a amizade ela tem uma prateleira muito importante, né, ela tá sempre no alto, ela tá sempre em vigor, até porque quando a gente não tá bem estabelecido nessa fase, infância, adolescência, na vida social, parece que nada mais faz Uhum. muito sentido. Escola, família, a gente tá muito preocupado com essas questões de amizades Uhum. mesmo. E quando a gente fica adulto, acho que isso talvez naturalmente essa prateleira ela desce um pouco, não perdendo o seu nível de importância, mas parece que a vida adulta rouba outras atenções, né, Uhum. traz outras coisas pra gente. Então talvez faz sentido pensar que de uma maneira natural, a gente também vai dando importância para outras temáticas, e aí a Sim. amizade meio que fica ali, assim, não numa desimportância, mas ela fica em outra esfera. Uhum. Faz sentido pensar que a gente muda isso de lugar um pouco, será? Uhum. Com Eu certeza. acho que até porque quando nós já somos adultas, muita coisa já está consolidada. Então, as pessoas com quem nós convivemos também já são as mesmas de algum tempo já. Então, meio que, como você falou, outras coisas vão tomando a nossa atenção porque aquela já está estabelecida. A amizade já está estabelecida. Então, eu não preciso constantemente me preocupar toda hora com encontrar mais pessoas, fazer mais amigos, porque já tem uma base ali de amizade forte. Ou não tão forte, mas assim, conhecidos que eu consiga trocar a conversa, jogar a conversa fora. E aí, trabalho, finanças, relacionamento
Se calhar porque ainda não está super estável, eu tenho que constantemente, tipo, tentar buscar por isso. E aí vai ocupando mais a nossa atenção. E também, pensando aqui, quando nós somos crianças, eu acho que nós nos focamos muito nas amizades, porque às vezes também não nos conhecemos ainda, né? Então, buscar ter outra pessoa ali é meio que tentar nos descobrirmos pelo olhar da outra pessoa. Então, por isso que a gente às vezes fica muito. Tem que ter um amiguinho, tenho que estar toda hora com esse amiguinho, porque se calhar eu não me conheço ainda tão bem, e aí tenho que olhar para o outro para ver se eu me conheço. E conhece o Entendeu? mundo também, Uhum. né? Porque se a gente for parar pra pensar, principalmente nessas fases da vida, a gente sempre tá descobrindo o mundo acompanhado de alguém. E a Exato. gente descobre o mundo porque esse alguém também tá descobrindo e a gente descobre junto com ele um jeito de descobrir, sabe assim? Sim. Boa. Nas brincadeiras que a gente inventa, nas Boa. regras que a gente participa em atividades sociais, nas conversas que a gente tem e vai descobrindo. Eu tava até aqui pensando agora, a escola, como que a escola é importante e como que a escola traz essa coisa de que o social ele também educa. Porque a gente sempre cresce em pares, né? Então a gente tá na escola, a gente tá em um ambiente religioso, a gente tá tendo alguma aula, seja natação, piano, enfim, a gente sempre tá em pares. E esses pares vão ensinando pra gente a importância das coisas, a aprendizagem, né? Acho que tanto por isso toma muito espaço nessas fases da vida, Sim. né? E a rotina, talvez, isso que a Kelly trouxe de que as finanças é uma coisa que preocupa o adulto, a rotina realmente, os relacionamentos, né? Os níveis parecem ficando mais sérios. E aí o tempo parece ocupar o nosso espaço. E aí as amizades elas ganham um espaço na agenda que é bastante considerado para ver se realmente cabe ou não cabe ali, Isso. né? Boa. Mas será que vale a pena realmente deixar que as coisas aconteçam de modo 100% natural, à medida que a gente realmente não para investir nessa área da nossa vida de modo talvez mais intencional, como um dia a gente já investiu? Sabe onde é que está o equilíbrio nisso? Eu acho que, assim, quando a Kelly falou, eu tava até lembrando, né? A amizade antigamente era meio que uma forma da gente pertencer, né? E se descobrir. Hoje é basicamente algo a mais, porque a gente está trabalhando na base em outras áreas. Por exemplo, hoje eu sou casada. A necessidade de amizades que eu tinha antes para agora, ela caiu muito. Não que eu não precise, mas tipo assim, é como se a pessoa estava na minha vida, eu já tenho isso. Agora sempre a amizade é um a mais para mim. Ok. E eu acho tão importante, tipo, nessa nova fase assim de vida de casado, ter algumas amizades, porque, por exemplo, amizade com vocês foi literalmente de afinidade de um lugar, de um espaço no esporte, que começou ali, que acabou que eu conheci depois primeiro a Lorena, Sim. depois a Kelly, e foi algo assim natural e só soma, sabe? Antes era como se tivesse um espaço de necessidade, como se eu precisasse ter amizade para pertencer e ser alguém. E agora é como se fosse um a mais, porque na fase que eu vivo hoje, eu já entendi quem eu sou e o que eu gosto. E parece que o tempo que eu passo com amigos é o a mais. É um pluszinho, né? E é uma forma de ter a minha individualidade dentro do meu relacionamento. E é muito interessante esse jogo, né? Como que amizades importam na vida adulta. E, por exemplo, até quando eu tiver filho, eu sei que vai ser necessário, porque você continua sendo um indivíduo, não só o Sim. papel. E daí a sua pergunta, né, Lori, é algo natural, né? Se a gente, de certa forma, se força. Eu acho que, pelo menos para mim, foi algo natural da convivência, nossa vivência e da nossa forma de viver, basicamente. E eu acho isso muito importante, principalmente numa era pós-pandemia que a gente viveu, que houve muito isolamento, eu falo de mim, né? E hoje a gente se coloca ali nas experiências da vida, meio que literalmente vivendo a vida, e acaba criando esses laços que são tão gostosos de manter. Então, para mim, acho que é dessa forma, sabe? Aí não é forçado, né? Porque uma amizade forçada não faz muito sentido. Eu acho que todas nós já conseguimos experienciar uma amizade forçada.
Tipo, em algum ponto da vida, pelo menos falando por mim, teve que ser deixada pro lado, que não funciona, não flui. Então, quanto mais natural, melhor. E ela sempre acontece quando o outro corpo tem um ponto em comum com o meu corpo, comigo. Por exemplo, agora a Mimi falou, conheceu por meio do esporte, um ponto em comum. Depois aí já me conheceu também. Então precisa haver algo em comum para não ser forçado. Se for forçado, não é genuíno. Então, onde está o equilíbrio nisso? Não sei se teria um equilíbrio, que eu não. Não, eu ia escolher um lado mesmo só. O lado natural. Não forçado, aí não ia ter equilíbrio. Mas eu acho que é muito, como a mim falou, tipo, é natural. É por meio de outras pessoas, outras experiências, mas que são parecidas com a minha. Entendeu? Tá. Mais natural. Eu acho que a gente já começou a entrar aqui no assunto, começamos a debater isso. Acho que já podemos entrar no bloco 1, de fato, que eu trouxe uma pergunta aqui pra gente pensar o que será, agora, pensando de um modo talvez assim, mais amplo, que faz das amizades na vida adulta se tornarem um pouco mais complexas? Porque vocês trouxeram algumas coisas que eu achei interessante pensar que, ok, talvez ali quando a gente é um pouco ainda mais jovem, criancinha, tá se descobrindo, a gente também faz dessa troca social um meio de se descobrir, de se encontrar. Mas e agora que na vida adulta a gente já entende mais quais são os nossos interesses, quem nós somos, o que nós queremos, a gente para pensar que, ok, se eu mudei, se eu tomei todo esse conhecimento sobre mim, sobre a vida, o outro também mudou. Como que será que é esse reencontro, talvez, agora pensando aqui amizades que a gente já carrega de alguns anos, na vida adulta? Como é se reencontrar em amizades quando nós já não somos mais os mesmos de antes? Boa. Olha, eu acho que pode ser algo que perpetua, porque a essência não mudou, mas às vezes as preferências elas falam muito mais alto, que causam um distanciamento natural. E aí que entra o luto às vezes. Não sei vocês, mas todo mundo tem um amigo assim de infância que você assim tem aquele carinho, mas não tem mais contato, porque muita coisa mudou, até houve um distanciamento físico e é natural. Assim, o carinho sempre tá ali, o amor sempre tá ali, mas a convivência pode não ser mais a mesma. E até entender isso te causa um desconforto, né? O que eu fiz, talvez? Ou até, será que tá tudo certo ser assim? Ou será que é um distanciamento natural por conta da vida? Acho que já aconteceu várias vezes comigo isso. Eu sempre me perguntava, putz, será que eu fiz alguma coisa? Mas eu acredito que é simplesmente a vida tomando curso, você tomando curso. E faz parte isso, que a gente cresce. Tem coisas que elas vão ficar ali no passado, mas o carinho e o amor, eles permanecem. Pelo menos pra Sim. mim, sabe? Boa. Acho que a memória é uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala de amizade também, porque quando a gente pensa, pelo menos, né, pensando aqui em mim agora, no meu modo de se relacionar, a amizade é sempre aquela coisa que, assim, você tá no seu pior dia, no seu melhor dia, parece que o teu amigo, ele vai te compreender, ele vai engolir um sapo, você vai engolir um sapo pra ele se entender. E não tem, assim, essa coisa parece que não se demora tanto, naquela coisa arrastada, naquela necessidade do outro realmente, sabe? Às vezes pedir uma desculpa, esclarecer. A amizade parece que a gente tem um pouco disso de. Não sei a sensação que eu tenho que a gente se entende mais, sabe? Assim, na amizade a gente se entende, é mais desprendido. Eu acho que até quando a gente, né, tem essas mudanças de afastamento, igual a Milena comentou, que acontece naturalmente, até como que assim, mesmo se a gente às vezes conversar sobre essa mudança, parece que a gente se entendeu. Não sei, parece que a amizade ela cria um ar que a gente se entende sem necessariamente colocar todos os pontinhos no i, igual a gente às vezes tem um relacionamento amoroso, sabe assim? Parece que a amizade ela tem essa coisa de que a gente se entende sem precisar se entender demais. Mas aí quando as pessoas estão dispostas também, né? Porque Claro. assim, nós precisamos estar dispostas para isso, tipo, em uma amizade. Quando a gente cresce, as coisas vão se tornando mais complexas pelo que está ao nosso redor. Então, o natural é a gente tipo, descarregar em quem está mais próximo de nós. Então, nessa amizade mais próxima,
Mas quando o outro também sabe que a vida adulta se tornou mais difícil e por isso eu preciso entender o outro que está frustrado, as coisas são muito mais calmas. Então, vamos dizer que a Milena se colocou no meu lugar por alguns segundos e isso me deu uma ajuda. Vamos dizer que a Milena reagisse de uma forma super negativa. Isso traria um embate dentro dessa amizade. Então, os dois lados precisam aprender quando ceder e quando também sustentar tipo, os seus pontos. Porque às vezes não vai ser em todos os momentos que tudo vai estar como flores, super bem. Vai sempre ter um atrito ou outro. Ser humano, é normal. Mas os dois têm que estar dispostos a ceder mesmo quando tudo está difícil dentro da amizade. Aí se torna complexo quando isso não acontece. Fora ao fato de que a gente cresce e ser adulto e se redescobrir é difícil. Mas acho que é isso, tipo, pra mim. Assim. Ok. Eu tava até aqui pensando, né, nessa coisa do afastamento, surge aquela famosa coisa da amizade de baixa manutenção, que às vezes acaba sendo justamente amizades com essas pessoas que de alguma forma a gente muda de cidade, se distancia porque tá numa fase diferente de vida, mas quando se reencontra, tem afinidade, tem um Aham, carinho, tem um amor, tem uma compreensão, sim. tem um se sentir à vontade para compartilhar. E por que que de repente essa baixa manutenção ela faz mais sentido na vida adulta? E a gente passou a entender que às vezes a baixa manutenção é um fator que até ajuda a gente a manter algumas amizades. Boa. Sim, eu tenho uma Boa, amiga boa. que todo ano a gente se liga no nosso aniversário. Eu faço março 3, ela março 4. Todo ano ela me liga. E assim, a gente se fala, dá pra ver na conversa. Sempre nessa época. E depois, tipo assim, é sempre tipo, ai, um ok ali, tipo, no WhatsApp, Instagram, não sei o quê. E, cara, quando a gente se fala, como se fosse ontem que a gente se separou fisicamente. E é muito legal porque a gente consegue manter isso na mesma intensidade e é algo genuíno. Isso. Você tá sempre ali torcendo pela pessoa, mas você tá seguindo a vida. E eu acho até que o fato de ser baixa manutenção e funcionar tão bem mostra como já era genuíno. Boa. E a vida vai acontecendo, né? Acredito que quando a pessoa casa, tem filho, fica tudo muito mais corrido. Mas ainda tem essa coisa, sabe? Ainda pertence ali. E é muito gostoso isso. Eu acho que a maior parte das minhas amigas é baixa manutenção, porque todas saíram da faculdade, foram para suas respectivas cidades. E até hoje é isso. Quando se encontra, é aquela coisa, tipo, maravilhosa. Mas se mantém, assim, sem se falar por muito tempo. Eu acho que as amizades também, elas são tão bonitas e especiais porque além dos nossos pais, alguns familiares que convivem com a gente nesse crescimento da vida, as amizades no ponto mais íntimo da coisa, eles também viveram tanta coisa com a gente e eu fico imaginando, né? Para além da gente ver como os nossos amigos mudaram, como eles cresceram, como já conquistaram coisas, sonhos, eu fico imaginando como que eles nos veem também. De nós éramos tão jovens, fazíamos tal coisa, e olha só, sabe? É quase como se fosse uma testemunha ali. Por isso que eu acho que quando a gente cresce e leva algumas amizades, né, seja de baixa manutenção ou não, para a vida adulta, eu acho que parte dessa amizade que ela ainda se mantém é por conta da memória que a gente tem. Acho que a gente dificilmente olha para esse outro sem o carinho primário que a gente teve, sabe? Quando a gente construiu. É quase como se a gente tivesse sempre aquela versão daquela Muito bonito. amizade que se consolidou em tal momento e aí ficou, sabe? Assim, parece que dá essa sensação quando essas amizades atravessam o tempo e indiferente de rotina ou de encontros presenciais, elas ainda se mantêm, que é nessa coisa que a gente carinhosamente chama de carinho, né? Um carinho pela pessoa. É orgânico, né? É Uhum. bem orgânico. Esse ponto é bom, tipo, a gente meio que se olha e se vê na versão passada de quando a gente iniciou tal amizade. Sim. E aí, tipo, vai seguindo, vai seguindo. Realmente, carinho bonito. Inclusive, a minha melhor amiga, eu e ela, nosso relacionamento é de baixa manutenção. Ela tá na Flórida, daqui a uns tempos vai pra Itália. E a gente não fala todos os dias, mas é assim, irmã, irmã mesmo. A gente não atribui o conversar constantemente a
como é que eu posso dizer? Ai, a evolução do nosso relacionamento, tipo, ser super bom porque a gente conversa todos os santos dias. A gente não atribui isso, né? Porque a gente sabe que cada uma tem a sua coisa para fazer, etc. Só que o desejo de estar perto da pessoa, mesmo estando longe, é muito maior. Então, funciona bem. Vocês acham que na fase adulta a gente lida com lutos dentro das amizades? Com certeza. Sim. Como vocês acham que a gente passa por isso, assim? Porque, igual a gente conversou, talvez a gente não pare pra pensar, nossa, minha amizade com fulano, sabe? Não é, talvez a gente se demore tanto. Mas como que a gente costuma, como vocês costumam passar por esses lutos, assim, quando a gente para pra pensar de nós não nos falamos mais, as coisas de repente mudaram. Nossa, faz muito tempo que eu não falo com fulano. Nossa, eu mudei, fulano viu que eu mudei, ou fulano mudou, sabe assim? Uhum. Como que é isso pra vocês? Faz sentido pensar nesses lutos? Sim. Sim. Eu acho que pra mim, por muito tempo, foi algo que me machucava muito. Hoje eu entendo que foi afastamento natural, mas outros, mais de afastamento físico e de interesses e como que eu posso dizer? Eu acho que um afastamento natural. E é muito triste porque às vezes você fica assim, caramba, será que nunca mais vai ter aquilo? E é como vocês falaram, né? Como se fosse aquela pessoa, ela fosse um símbolo de uma fase sua. Isso. E de certa forma é como se você estivesse perdendo aquilo, né? Então é muito mais profundo do que apenas perder uma amizade. É como se você estivesse perdendo aquela fase, ou até aquele vínculo que te remete àquela fase, sabe? E eu acho até que isso acontece com quem perdeu amigos, né? A pessoa faleceu, por exemplo. Eu acho que chega a ser Nossa, complexo a esse nível, Jesus, sabe? nunca passei por isso. Então, Já passou por isso? Eu perdi amigo, tipo, morte mesmo. sim, eu nunca perdi um amigo Ai, gente. tão próximo. eu perdi uma amiga, ela não era tão próxima, mas foi chocante, que foi pós-ensino médio. Eu E, também. e Foi uma foi, conhecida, assim. e assim, eu não imagino como que deve ter sido para quem era muito próximo. Sim. Porque é uma forma, é como se estivesse perdendo uma parte sua, né? Meu Deus. E a amizade é quase como perder uma parte sua. Gente, Então, nem assim, posso imaginar. pois né? Nossa, isso é E forte que você falou mesmo. Uma parte sua mesmo. Mesmo. Ai, então, assim, de certa forma, mesmo que a pessoa não tenha falecido, digamos assim, é como se você tivesse perdendo isso, né? No fato você nunca tem, né? Você sabe que no fundo tem um carinho, mas é como se fosse a vida dando o curso dela, porque afinidades mudaram, gostos mudaram, então não é que algo grande aconteceu, simplesmente aconteceu. Sabe o que isso me fez lembrar? O meu pai, ele perdeu dois amigos muito próximos. Que assim, você imagina, meu pai tem o quê? Quase os seus shout 50 e out to poucos Ken. anos. Ele vai fazer 54 anos. E assim, ele perdeu dois amigos no mesmo ano que ele conhecia, sei lá, desde que ele tinha seus 17 anos. Então vocês imaginam tudo que ele já viveu? A pessoa viu, ele viu o outro construindo uma vida, um negócio, uma família, tendo filhos, tendo netos, enfim, conquistando sonhos. E ele perde esses dois amigos na vida adulta. E assim, a gente tá falando de diferentes fases dentro da vida adulta, mas que é. E agora você falando, perde uma parte minha, né? É quase como se uma testemunha daquele momento da minha vida, daquela minha trajetória, se foi. Porque outras pessoas viveram comigo, mas um amigo próximo, ele viveu mesmo com você. É quase como se a gente tivesse dividido quase uma mesma experiência, assim. Foi a minha experiência, foi a dele, mas foi a Quase o mesmo nossa corpo. experiência. Tipo, a única pessoa que poderia entender aquilo essa é o que pessoa está que mais foi. aqui. Exato. Meu Deus, como que isso é. Como que isso é importante? Isso faz. Acho que as amizades elas constroem muito também a nossa identidade. Sim. Quando a gente lembra da nossa história, talvez seja até difícil separar o que a gente vive e não ter ninguém assim, sabe?
sempre vai ter alguém, porque alguém sempre nos ajudou a ser quem a gente é. E é muito interessante que, por exemplo, principalmente na faculdade, a gente ainda carrega essa coisa de tentar pertencer, né? Então é como se a gente pertencesse a várias personalidades e tentasse achar a nossa. Então é como se a gente estivesse vivendo várias coisas com várias pessoas que entendem várias versões suas, né? Sim. Eu tenho amigas que já me viram em várias fases, assim, bizarras, né? E hoje, tipo assim, não tem como eu conversar com uma pessoa explicar aquilo que a gente viveu. É só essa pessoa vai entender. Sim. Então, isso é muito especial, porque Muito. literalmente é o laço da amizade, que é a experiência, que é a vivência junto. E daí a gente traz para a amizade na vida adulta, e essas amizades que vêm, tipo, de uma infância, vêm de uma adolescência, elas pertencem a um espaço, mas não é tanto aquele espaço mais de importância como era antes, porque outras coisas vão entrando na frente, e isso é muito natural. Só que ao mesmo tempo, né, a gente fica até onde vai a baixa manutenção, até onde vai o esforço, né? E eu até brigo com algumas amigas minhas que eu falo assim, eu tô vendo você não me falando algumas coisas e passando perrengue sozinha. Porque às vezes, assim, eu tinha que ligar para alguma amiga e falar, tô passando o telefone da minha psicóloga, você vai fazer uma sessão com ela essa semana. Eu não quero ver você mal, assim. Porque você vê um amigo sofrer... Você vai chorar, Milena? Não tô chorando. Mas ver um amigo sofrer, assim, ele te acessa coisas, assim, muito, muito, assim, viscerais em você, sabe? Boa. Eu sou muito protetiva, assim, de várias amigas que eu tenho. E eu até brinco, né? Porque, ai, gente, tinha tanta coisa que eu fiz, meu Deus. Porque, assim, eu tenho uma amiga que, cara, ela era alvo, assim, gente bonita, pode ter certeza que é alvo de inveja. E fazia muita coisa com essa minha amiga. Nossa, e eu era muito, assim, da retaliação, né? Porque eu sou toda violenta, tipo, tanto fisicamente, tanto, assim, sabe? Muito justiceira, assim. E eu ficava muito, assim, porque às vezes ela não se... Como que eu posso dizer? Não se protegia dessas coisas e eu ia falar, não, pode deixar que eu vou dar na cara dessa menina. E agora, vindo para a vida adulta, a gente vê, tipo, às vezes que a vida vai acontecendo e vai se ferindo, né? E daí esse nosso lado mais protetivo, a gente não consegue estar ali para ajudar a pessoa, daí você vê o sofrimento, daí como que eu posso ajudar mesmo estando longe? Às vezes uma ligação numa quarta-feira ajuda. Às vezes, tipo assim, orei por você, ajuda. Acho que essa manutenção, essa baixa manutenção, ela pode ser mais presente, né? Não precisa ser quando só se encontra. É uma forma de estar ali, ao mesmo tempo não fisicamente, mas estar ali quando a pessoa precisar. E eu acho que minhas amizades assim, mais queridas, de manutenção baixa, elas acontecem assim. Eu sempre quero que as pessoas saibam que eu vou estar ali sempre. Pode me ligar numa terça-feira de tarde, vou atender ou vou tipo, te ligar uma hora depois. Mas saber que você tem com quem contar é muito importante. Daí a gente entra até na saúde mental, né? Você tem o apoio certeza. que você precisa. É muito interessante quando você vê as pesquisas, né, de comunidades felizes, pessoas que vivem mais de 100 anos. Você vê que parte do segredo da felicidade é a viver em comunidade. São as trocas que a gente tem, né? Sim, até porque nós somos feitos literalmente, tipo, de pedaços de outras pessoas. Nós somos feitas de coisas das nossas mães, das nossas melhores amigas. Então, quando existe uma ruptura nisso, ou um fim nisso, é muito estranho, até porque nenhum fim faz sentido para nossa cabeça. Sim. A gente não foi feito para viver fins, mas tipo começos e desenvolvimento desse começo. Então, quando algo se quebra, é muito estranho. Porque lá no fundo, mesmo que essa pessoa se afastou, a gente em algum momento sempre quis que continuasse. Eu penso muito nisso hoje, como eu amadureci nesse ponto, porque antes eu me cobrava muito, ficava muito triste, ai, tal pessoa acabou, a gente não se fala mais. Mas hoje eu entendo que para onde eu quero estar, certas pessoas não vão conseguir, vão poder ficar comigo ou ter acesso a mim, entendeu? Que o que
que era mais nova gostava no passado dentro daquelas amizades, hoje já não faz tanto sentido para mim. Que amizade é essa que me deixa mais para baixo do que me deixa para cima, para o alto, me joga para o alto astral. Então, não quero continuar em coisas que não vão me ajudar a chegar onde eu quero ser. Entendeu? Até mesmo amizades de baixa manutenção. São amizades que estão comigo hoje, mas de alguma forma, nesses poucos momentos de interação, ainda me impulsionam para aquele do futuro. Não me resgata, tipo, aquele do passado, aquele que aquele não quer rever. Aquele do passado que aquele gosta, mas, tipo, não aquela que não é mais a versão necessária para hoje. É baixa manutenção, mas está ali e não vai me prejudicar no meu crescimento. Se tiver uma amizade que hoje eu olho e falo assim, gente, não vai fluir, vamos deixar aqui, minha irmã. Love you, love you. Mas não ficar assim. E eu acho que não dá mais para ficar triste, tipo, por essas amizades assim. Não dá mais para ficar muito triste ou se demorar muito nesse sentimento. A pessoa não faz por mal. Mas se já não está indo a lugar algum, para mim, especificamente, não serve. Parece que a gente vai se tornando um pouco mais seletivo Isso. também, né? Eu acho que a gente vai crescendo e vai entendendo que talvez qualidade supera uma quantidade. Com certeza. Mas eu fiquei aqui também pensando, enquanto vocês falavam, que talvez justamente por esse crescimento e esse amadurecimento, talvez sem querer querendo, a gente se coloca em situações onde a gente acaba ficando mais solitário até. Porque, poxa vida, o outro tem a família dele, o outro tem a vida dele, o outro tem a rotina, tem o trabalho, e às vezes ligar numa quarta-feira parece incômodo. Às vezes dizer que, poxa, eu gostaria de desabafar um pouquinho, parece que eu tô precisando muito do outro e eu, como adulto, tenho que lidar com isso. Parece que a gente também cresce, mas esquece um pouquinho do sentido que a amizade não precisa fazer sentido toda hora. E a amizade também não diz sobre maturidade o tempo todo. Porque pensa, a gente deixa de ir ao banheiro em bando, né? Ir ao banheiro, levanta todas as amigas, todas vão juntas, todas saem combinando, todas querem jogar no mesmo time da escola. Pra cada um vive sua vida e quando tá tudo muito apertado ou um assunto muito pontual, a gente compartilha. Então, que coisa que é, né? Que ironia que é a gente crescer e ao mesmo tempo esquecer que a gente pode ocupar um lugar que não precisa ser tão maduro. Porque as amizades, elas pedem crescimento, pedem maturidade, mas não pedem que você seja 100% aquele adulto funcional que você é na vida. Porque a amizade também oferece um colo pra gente. E talvez a gente, como adulto, esquece que a gente pode ter um colinho, né? Como que é interessante a gente pensar nisso também, que essas mudanças que acontecem de maneira natural, mas como que elas também vão acontecer na medida que a gente escolhe que elas aconteçam. E, assim, não é porque hoje a Milena não me atendeu o celular que já não vai ser mais minha amiga. Oh, meu Deus, a Milena E não olha quer que ela falar gosta de conversar por ligação. Por ligação. Não é por mensagem, não. por ligação. Mas não significa isso. Chega um momento nas nossas amizades, quando adultas, que a gente tem que aprender a viver em solitude. A amizade, ela vai, como é que fala isso? Ocupar o espaço dela. Vai ocupar o espaço dela, mas você não pode viver dependendo dessa amizade, porque aí também você perde a sua essência como pessoa, precisa constantemente viver ao lado de alguém, não tem problema algum, mas assim, se não dá para aquela pessoa falar no momento, não é porque a pessoa é má, não é porque a pessoa não quer mais falar com você, que também está ocupada na vida dela. A Milena, por exemplo, casada, prima, quase casada, noiva, então tem outras coisas para fazer. Mas em algum momento, a mim falou, vai ligar, vai retornar, vai atender o celular em outro momento que eu precisar. E quando isso acontecer, eu posso ficar no meu momento sozinha e aprender a aproveitar minha companhia, às vezes sem dor. Entendeu? A amizade sempre vai estar lá. Só que a amizade tem outras coisas também para fazer, porque ainda assim é um ser humano também. Não vive às minhas custas, nem eu vivo às custas daquela minha amizade. Então, se agora está ocupada, eu, sendo uma pessoa individual, consigo aproveitar esse momento para conversar comigo, me rever, e aí quando a minha amizade estiver disponível, volto a fazer um contato. Legal. Isso leva a gente pro bloco 2, onde eu penso aqui, talvez,
Já que as amizades mudam tanto, já que é uma fase que a gente realmente passa, como que vocês acham que vocês mudaram para essa temática de amizades na vida adulta? Como que foi essa experiência de vocês para, ok, perceber que essa área da minha vida mudou um pouquinho? Olha, acho que para mim foi literalmente pós-faculdade, porque, por exemplo, várias amigas minhas aqui se formaram e foram embora. E eu acabei ficando na cidade onde eu moro, tipo, do lado da faculdade. E, assim, desde esse período até uns outros, para mais para frente, foi um período de muita solidão para mim. E eu tive que aprender com isso. Sim. E também aprender a gostar mais da minha companhia. Eu já sou introvertida, então eu recarrego energia sozinha. Mas muitas atividades que eu fazia junto com elas, né? Então foi para mim um processo de reaprender a ficar bem comigo mesma, entender que a amizade sim tem o seu espaço importante, mas eu precisava aprender a gostar de ficar comigo mesma. Sim. E ali mudou muita coisa. Eu entendi que eu não precisava estar disponível para uma amizade que não era tão boa, até que era tóxica, só porque eu me sentia só. Então foi, acho que, um aprendizado de entender a qualidade em vez de quantidade, entender que não é qualquer pessoa que eu possa descansar dentro de uma amizade. E que eu não tenho que ter pressa nisso. Sim. Tanto é que, por alguns bons anos, eu me passei muito solitária. Tendo, às vezes, só o Juliano, na época namorado, sendo minha companhia. Principalmente pandemia, pós-pandemia, que daí eu acho que, não sei vocês, mas eu me acostumei a ficar só. E aquilo estava me afetando muito. Daí eu entendi, eu preciso socializar. E eu lembro muito uma vez minha mãe falando, filha, você precisa fazer amigos. Eu estava muito só. Então, eu acho que foi um processo, assim, porque não foi minha escolha de tipo assim, não, vou ficar só. Não, me foi tirado isso, né? Eu brinco com as minhas amigas, né, que tem algumas que estão voltando para cá, para essa região, eu falo para elas, venham curar meu trauma voltando para cá. E assim, é muito bom ter várias amigas voltando para cá e tal. Mas é muito bom também ter outras amizades, mas elas ocupam um espaço especial. É aquele sempre a mais. Hoje não é uma necessidade para poder me preencher. É algo que transborda. Então, por exemplo, eu e a Julia, a gente ama receber aqui. A gente está sempre, tipo, uma quinta-feira à noite no mês, sempre com uma janta aqui, que vocês já foram, inclusive. E é muito legal, porque a gente vai apresentando amigos diferentes, né? Por exemplo, vocês conheceram uma amiga minha antigaça, que morou comigo no internato, na faculdade. E é muito legal apresentar amigos novos para amigos antigos. Expandindo o círculo. Sim, que tipo assim, vocês estão me conhecem numa versão, mas essa pessoa aqui viu, cara, muitas versões assim. A gente uau. quase que se sente completa, Sim, assim, é juntando legal. dois mundos nossos, né? É muito legal isso. E daí até é muito engraçado que isso que você falou, porque no nosso casamento tinham pessoas de várias fases da nossa vida e parecia que estava tudo completo. Então eu olhava assim para os amigos, que foi um mini wedding, tipo 50 pessoas. E a gente via tipo meio que nossa vida assim completa, sabe? Amigos de fases muito antigas e outras fases mais novas, e dá um assim quentinho no coração, porque parecia que tudo estava completo aquele dia. E a amizade tem esse poder, né? E eu nem sei o que eu tava falando mais. Foi tanto aqui, Foi né? tão Te envolveu. Olha só, a amizade meu traz Deus. memória, Sim. né, pra gente. Você falou de uma coisa, já lembrou de outra, já lembrou da tua experiência. É que eu tô lembrando aqui do jantar, Sim. quando vocês conheceram minha amiga. E é tão legal fazer essa ponte, assim, e criar novas amizades a partir de uma amizade antiga. Pra vocês, por exemplo. Sim. E como foi importante também a tua mãe te falar, Exato. filha, acho que você precisa fazer novas amizades, né? E eu não imaginava que eu era um ser tão social. Depois que ela falou isso, eu entendi. Eu sou muito sociável. Eu precisava daquilo para o meu bem-estar, sabe? Então, eu acredito que
foi muito importante, por exemplo, amizades como as de vocês, para essa fase que a gente está vivendo. Legal. Eu falo que nós temos muitas coisas parecidas entre cada uma aqui dentro. Porque comigo também foi assim. Teve uma fase dentro da faculdade que eu me vi muito sozinha. E é tão estranho ficar sozinha. E aí eu ligava para minha mãe chorando, mãe, não tenho ninguém, não sei o que lá. E depois eu tive que literalmente agir, aprender a aproveitar da minha companhia também. Então eu fazia piquenique sozinha. Isso era Piquenique sozinha. Poxa, tava mal. Nível hard, gente, mas é Gente. sério. E foi na época pandemia, né? 2020, Conceito 2021. Gente, era muito triste. Mas aí, tipo, eu aprendi a gostar da minha companhia. Então eu fazia para Milena. Gente, só para Amiga, eu deixar tô- claro que nós somos a favor de companhia, de de momentos piquenique de sozinho. piquenique sozinha. É que eu nunca ouvi isso. Pra mim é uma novidade. Eu estendia lá o pano lá na grama, sentava lá. Mas lia. olha só, Nossa, era também Milena. uma dificuldade sua de se Bateu. envolver também, talvez? Também era. De Também confiança, era. de novos Sim. vínculos. Não, foi, porque assim, depois que eu perdi essas amizades, eu decidi também não ter mais. Aí eu já não conseguia mais, tipo, confiar em alguém 100% pra me doar de novo. Quando a gente começa algo, tem que se doar de novo. Então, às vezes, isso é muito difícil. Aí eu aproveitei essa companhia sozinha, minha mãe falava, vai, filha, conversa, sai desse seu casulo aí. E foi quando eu fui me expondo. Acho que a exposição, em vários momentos, nos cura. Com Sim. certeza. Gente, eu vi um vídeo esses dias, assim, meio que além. Meio que, tipo, além do que a gente tava falando, mas só para complementar isso que você falou de exposição. Era um vídeo, tem um canal no Instagram que o cara, ele entrevista, tipo, milionários, bilionários e pergunta The School of School of Harvard. Não, Harvard. Hard Knocks. Ai, sei É lá. um moço loirinho assim? Isso, Yeah. é muito legal. Aí ele pergunta para esse casal que acabou de vender a empresa deles para Pepsi, o segredo do sucesso deles e tal. E tava falando um monte de coisa lá. E a mulher terminou assim o vídeo. O sentimento de se envergonhar, ele é underestimated. Ele é subestimado. É subestimado isso. E isso ficou muito na minha cabeça. Porque é literalmente você se colocar para jogo, se envergonhar. Até o próprio ato da gente gravar um podcast Isso. é um ato de se envergonhar. Porque a gente literalmente nunca fez isso, né? Sim. E também se colocar em situações sociais, às vezes falar uma besteira ou... Até para novas pessoas, Sim. principalmente. Se expor para novas pessoas, novos círculos. Sim, Até pra nós, tipo, não se levar tão a sério, às vezes é muito bom. é muito bom. E daí isso ficou comigo, sabe? Porque literalmente faz parte da vida, assim, se embaraçar, se envergonhar. E às vezes a gente perde oportunidades incríveis, ou até conexões incríveis com pessoas por medo de se envergonhar, por exemplo, num jogo. Não vou jogar porque, sei lá, não jogo também. Cara, vai lá, se diverte um pouco, vai que você faz uma amizade, vai que sai ali, tipo assim, um namoro, um casamento, você nunca imagina que pode acontecer. Voltando Para. à exposição, reforçando. Não, gente, mas eu acho que eu tô trabalhando isso um pouquinho, porque às vezes eu sinto, meu Deus, se eu mostrar muito da minha pessoa, acho que as pessoas vão ficar muito assustadas, não sei quanto. Eu não me assustei. Então tá bom. E isso é muito bom. Isso é bom pra mim, tipo, ouvir isso, porque aí eu me fecho mais, eu fico... Mas aí que tá. Se a gente não se mostrar como quem a gente é, como que a gente vai criar laços genuínos? Parte da afinidade que a gente tem é mostrar esse lado mais bobo. Por exemplo, essas minhas amigas antigas, elas sabem muita coisa boba que eu já fiz. E é muito legal mostrar esse lado, porque a Kelly provavelmente tem um lado bobo também que conversa com o meu. E daí, um lado engraçado meu conversa com um lado engraçado da Lori. E assim a gente vai criando afinidades e assim os laços vão construindo. Porque o primeiro contato, por exemplo, que eu tive com vocês, eu falei, cara, que gente legal. Gostei delas.
E daí a gente começou a conversar e viu coisas mais em comuns, E ou até estamos coisas aqui. diferentes, e começou a rir de coisas diferentes. E nos expomos também. Sim. Verdade. Então, por exemplo, agora a gente tá com uma coisa muito legal, que a gente tá vendo filmes que cada uma vai escolhendo, né? Então, meu trato para o Lorena era, eu faço uma aula de CrossFit e você assiste um anime comigo. E ela pagou. Paguei. Olha só, coisas Sustentou. diferentes. Sustentou. Ela saiu meio assim, psicodélica? Saiu. Mas faz parte. Foi tão legal, Sim, porque foi bom. a gente vai mostrando lados nossos e a gente é a gente mesmo e é aceito ali, porque é um espaço seguro de ter trocas, né? E eu acho que é muito importante isso na vida adulta também, porque a gente acaba meio que esquecendo de ser criança às vezes. Boa. E ter amizades na vida adulta meio que conversa esse lado mais infantil nosso, que a gente não pode perder. Senão a gente adultiza tudo de uma forma que tudo fica muito sério e Sem não pode ter graça. espaço para uma alegria. Perfeito, muito perfeito. Eu acho que isso aí é um ponto. Piquenique sozinho, piquenique sozinho. É um ponto importante de pensar. Se você tiver uma foto. Desculpa, mas eu ainda não superei. Se você tiver. Não, nós temos que fazer um piquenique juntas, né? Pra superar. E um episódio, tipo, no piquenique, seria legal. Seria legal, Eu seria adoro. legal. O que vocês Vocês ao ar acham? livre com a gente. Enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando como que as nossas experiências são diferentes, né? A minha mudança, o que eu acho que mais mudou eu sempre tive amigas de longa data. Apesar de ser uma pessoa que tem habilidades sociais, eu não me considero tão extrovertida. E isso é um pouco, talvez quem me conhece de primeiro vai pensar, capaz que a Lorena não seja. Mas assim, eu sou bastante do vínculo, daquela coisa da confiança, daquela coisa do tempo, Criar daquela raízes, coisa de né? criar raízes. Então, com certeza, quem me conhece já ouviu em algum momento, talvez, falar do Chacobolo, que é o meu grupo de amigas que eu tenho, sei lá, desde que eu me entendo Shout por out. gente. Chacobolo. Desde que eu tenho 6, 7 anos de idade, nós somos um grupo de amigas que por muito tempo se manteve assim. Quando eu precisei mudar de cidade pra fazer uma faculdade, que claro, eu escolhi e tal, pra mim era muito assim estranho não ter as minhas amigas da minha infância junto comigo, mas sempre fui compartilhando a minha vida, tudo que ia acontecendo, a gente ia se atualizando. Mas teve algum momento que foi, acho que no auge da vida adulta, que já tinha me formado, eu já tinha criado raízes em outro estado, em outra cidade, mudado de opinião pra muita coisa. E quando a gente se reencontrou, a gente sempre se reencontrava com menos frequência, né? Mas se reencontrava. Mas teve em algum momento que esse reencontro ele foi marcado pra mim como a gente cresceu, a gente mudou. E nós somos amigas, continuamos amigas, mas somos diferentes hoje. Não somos mais as mesmas de antes. E isso foi um processo pra mim, porque eu sempre tive facilidade, talvez, de conversar, de ter trocas, mas trazer pro meu íntimo, pro meu coração, eu sempre fui muito seletiva. E assim, eu até brinco, né? Tem algumas amigas minhas que a nossa amizade, ela começou um tempão depois da gente ter se conhecido, sabe assim? Posso estar aqui, por exemplo, Larissa. Shout Por out. exemplo, eu e a Larissa, uma amiga minha muito próxima, meu Deus, é até bizarro de pensar nisso. Larissão! A gente passou um período da faculdade inteira, tipo assim, se olhando, se dando bem, tendo trocas, mas foi no final da faculdade que em algum momento eu dei uma brecha e ela me deu uma brecha pra gente se encontrar de fato e ser amiga, sabe assim? Eu percebo quanto que pra mim o meu processo foi me permitir fazer novos vínculos que fossem tão especiais e tão importantes quanto as minhas amigas da infância, sabe? É quase como se fosse assim, eu tive que me permitir criar novas histórias. Eu não podia apenas continuar com as mesmas, só porque eram de longa data. Senão hoje eu não teria amizades como a minha prima, como você, como outras amigas que se tornaram tão próximas, que criam um espaço dentro de mim que são, parece que eu convivo
há anos. Parece que sempre foi assim, Bizarro, né? sabe? Então, o meu processo foi de me permitir fazer novas amizades. Que bizarro pensar nisso. Isso é Boa. muito interessante porque, por exemplo, você, você morou sempre no mesmo lugar, né? E veio pra cá. Eu mudei de cidade umas 6 vezes quando eu era, tipo assim, nova, até adolescência. Até ir pra internato desde o ensino médio. Eu tive que aprender a me adaptar e criar amizade em todo lugar que eu tive. E assim, isso a gente fala de um lugar de perda, mas ao mesmo tempo de descoberta. E você tem que meio que se adaptar, porque senão você vai ficar sozinho, basicamente. Então, vários lugares eu tive que me despedir de várias pessoas, me despedir de várias versões minhas. Então, chegou um momento que eu tive que aprender a fazer isso depois de muito tempo, que foi aqui no quando eu fiz a faculdade, que eu fiquei 5 anos aqui e depois alguns anos aqui com outras pessoas, e de certa forma eu tinha desaprendido a fazer amizades, porque você acaba ficando confortável, você pega, não, esse é o meu grupo, mas aí quando esse grupo vai embora, né, o que fica de você? E eu super entendo isso, porque às vezes, por exemplo, tem gente que prefere ficar sozinho, porque tem um medo da perda, que já sofreu isso. Então, pode ser também esse medo, né? Por isso que você não cria aquele vínculo imediato, porque no final das contas você não quer perder mais. Boa. E eu acho que até essa coisa de também o investimento que a gente faz. O emocional mesmo. Tipo, Porque, pensa, uma amizade de longa data, meu Deus, é mais tempo vivendo com aquela pessoa do que sem aquela pessoa, né? Às vezes a gente pensa assim. E aí você pensa, tá, toda essa confiança, toda essa naturalidade, todo esse conforto, será que vai ter isso novamente? É quase como pensar assim, mas assim, no fundo sempre compensa dar chance. Porque existe um amigo em toda fase que você vai viver. Sempre vai existir um amigo para uma fase. E é muito engraçado que você fala, é como se fosse assim, eu posso descansar aqui? E eu acho que no final das contas a amizade é muito isso, é aquele descanso. E é muito importante esse vínculo de afinidade, porque você precisa em algum lugar ser você. E tem gente até que em relacionamento não consegue isso, mas consegue com amizade. Eu acho que você já até entrou no nosso bloco 3, onde a gente poderia trazer o que, que a gente aprendeu. Né? Ou o que, que a gente está aprendendo ainda, né? Acho que a gente sempre está aprendendo. Então, o que, que será que a gente mais aprende, né? O que, que a gente está aprendendo nessa fase da vida adulta sobre amizades? Que a gente já sabe. Que a gente passou por momentos solitários, que a gente às vezes precisa se abrir para novas amizades. E não é nem só para a gente fazer novas amizades, é para a gente ser aquele amigo novo para alguém. Também tem isso. Né? Porque eu acho que a gente tá falando de amizades, mas assim, a gente é um amigo também. A gente acolhe também alguém, a gente também cria laço com essa pessoa, a gente permite que o outro se sinta confortável, que ele descanse em nós. Como é que é importante a gente fazer o papel de amigo também? E isso chama a gente também, acho que até para um sentido de vida. Eu acho que é um pouco disso também, porque nas amizades, pensa, às vezes a gente vai ser. E é até engraçado, né? Porque a gente ocupa diferentes papéis para diferentes amigos. Então vão ter pessoas que talvez perguntam sobre a Milena e alguém vai falar: Nossa, a Milena é minha amiga que me aconselha demais para tudo. Alguém fala: Nossa, a Mi é alguém que sempre me proporciona risadas. Alguém fala: Nossa, a Mi é alguém que eu sempre vou assistir um filme legal, sabe assim? A gente sempre vai para diferentes ocupar. necessidades. Exato, a gente sempre vai ser um coraçãozinho esse que completa o outro coraçãozinho em alguma esfera de alguém. Né? Às Até vezes essa que ela coisa. precisa, né? Isso. Exato. A gente também é um amigo que o outro precisa. Sim, então a gente não pode ser muito egoísta também, tipo, só pensar em nós mesmos. A Milena falou, quero descansar em alguém, mas aí a gente também tem que ser uma pessoa boa, completa o suficiente para que o outro se sinta confortável para descansar também em nós. Uma coisa que eu venho aprendendo é que realmente preciso me expor e me permitir para ter novas amizades, só que com cuidado a quem eu dou acesso da minha pessoa para outra pessoa. Então, tipo, há pessoas que elas podem se mascarar muito bem, que de início você pense que sejam verdadeiramente boas pessoas para serem amigas, mas podem ser mais sanguessugas do que qualquer outra coisa. Então,
com a vida adulta e com esse amadurecer, a gente precisa pegar um feeling sobre quem verdadeiramente é honesto e quem não é. Quem vai me sugar e quem vai adicionar alguma coisa, adicionar risos, adicionar colo também. Então, assim, cuidado com o acesso que eu dou para outra pessoa sobre a minha pessoa. O nosso ser é muito frágil. Por mais que a gente crie barreiras, crie muros, ainda assim nós somos muito frágeis a partir do momento que a gente se doa para outra pessoa. Então eu não quero entregar todo o meu ser para alguém que eu já consiga notar que pode mais me afundar do que tipo me acolher. Acho que é algo que eu estou aprendendo pouco a pouco. Ser seletiva mesmo com certas amizades. E não sempre, né? Às vezes. Com calma. Eu acho que com o tempo você vai tendo aquele feeling, né? Se Uhum. ali você consegue criar um vínculo, né? Sim. Porque acho que quando você tá naquele lugar meio que de desespero para poder simplesmente ter qualquer vínculo, você acaba se expondo a amizades aqui que não agregam, parece que elas sugam, né? Yeah. E eu acho que também algo para se aprender é como que você sai depois de uma conversa com alguém. Se aquilo te preenche ou se aquilo te suga, né? E não é nem uma forma esotérica de falar de energia, mas como que fica a sua energia depois que você tem contato com alguém. E é muito interessante você entender e se observar, porque aquilo vai dizer muito sobre a qualidade da amizade, né? E, por exemplo, você falou um negócio interessante que eu acho que eu tive que aprender a... Como que eu posso dizer isso? A me entregar dentro das amizades certas, porque às vezes eu me doava demais e não recebia. Isso, então eu tive que ser mais seletiva e cuidar, tipo, onde eu vou pôr minha energia, porque não é toda pessoa que tem a oferecer aquilo que eu preciso dentro de uma amizade. Ela olha mais para o que ela precisa e não tem uma troca. Então acho que isso com o tempo você vai aprendendo e vai entendendo que não você tem que entender o que o outro tem a oferecer sempre. Às vezes ele só consegue oferecer até aquilo. E daí você entende, a minha amizade vai até aqui, tá tudo bem. Não é por mal, mas essa pessoa, ela simplesmente consegue ir até aqui. E tem quem goste disso aí, porque também é dessa maneira. Eu acho que se calhar deve ter algumas pessoas ouvindo que estão sempre dispostas para dar e não entendem sobre essa troca. É muito importante haver troca em um relacionamento. É importante isso, porque senão você vai se gastando ali e o outro vai se mantendo sempre firme e você vai se perdendo. E não faz mal ter essa troca, não é egoísta. Não é faz mal, é necessário. Porque senão não tem algo genuíno ali. Só tem algo que uma pessoa olha para um lado, para o seu próprio lado, e o outro fica negligenciado. Então, assim, isso eu acho que é um aprendizado com o tempo, que você já consegue sentir onde que realmente vai acontecer uma amizade ou não. Sim. E é muito importante entender até onde a pessoa pode ir para você não se frustrar também. Isso. Eu acho que esse equilíbrio é difícil até você pegar assim. Sim. E com o tempo não vai mais importar mais, porque você vai estar muito mais seguro do que você precisa e não depositar, né, toda a sua energia ou necessidade de vínculo ali, né? Então, acho que são coisas naturais com o amadurecimento. E com amizades de baixa manutenção, não tem problema, nem todas elas são más ou porque a pessoa não quer falar com você. Tá em outra fase da vida, mas ainda te quer por perto. Sim. Então, tipo, não tem problema ter amizade de baixa manutenção, desde que elas sejam genuínas mesmo e orgânicas, como foram desde o início. Sim, quando havia mais proximidade. Se for necessário também sentar e fazer um piquenique sozinha, faça esse piquenique sozinha. Eu acho que já tem um tempo, na verdade, que eu tô... Esse piquenique pegou pra Milena. Eu tô pensando nisso desde que ela falou, eu não consigo. Você vai ter que fazer um piquenique sozinha pra saber a experiência, Mi. Sim. Ué. Tem que fazer evento canônico, né? Eu ia dizer que tem algum tempo, na verdade, que eu tenho aprendido. Eu estou na fase de aprendizagem ainda. Porque eu sei que quando eu me percebo, é sempre um ponto meu que, uma vez ou outra, eu preciso dar uma ajustadinha. Eu acho que quando eu estabeleço, de fato, uma amizade com alguém,
é como se eu tivesse feito um contrato com essa pessoa. Então, assim, se eu realmente te trouxe pro meu íntimo, cara, você pode estar, sei lá, em qualquer outro país, você vai precisar de mim, eu vou dar um jeito, sabe? Assim, tipo assim, você pode contar comigo. Só que nessa fidelidade que eu faço com o outro, e é literalmente isso, né? Considero que eu tenho poucos e bons amigos, pessoas que realmente compartilham a vida, e eu escolhi a dedo, e sinto que essas pessoas também me escolheram. Não porque, uau, única, mas assim, é uma intimidade que eu acho que ela é considerada de fato, né? Sim. Mas eu acho que nessa fidelidade eu tenho aprendido a necessidade de demonstrar também. Para além de me manter fiel, demonstrar. Porque a pessoa pode contar comigo, ela pode saber que eu tô ali e eu posso, sei lá, estar em momentos adversos com ela. Mas o carinho dentro de uma amizade, o afeto, ele também é importante. Porque as pessoas têm diferentes necessidades. E as minhas amigas conhecem o meu lado. E às vezes, por conhecer também o lado delas, eu fico achando que eu já conheço por demais, mas a amizade também é interesse. É sempre conhecer um pouco mais. É sempre além de. Eu já sei que ela se sente amada assim, né? Mas eu posso realmente amar, de fato, ela assim. Eu posso sair do saber e ir pra ação. Sabe? Então eu acho que eu tenho ainda aprendido sempre a. O outro também precisa desse carinho meu. O outro também precisa de uma palavra assim, de um abraço assim, de um toque assim, de um incentivo assim. E eu também preciso. Sabe, assim, a gente não precisa ficar só no contrato e cumprir quando, sabe? E Sim, sempre quando cumprir vem. ali. Sim. Mas a demonstração é algo legal, que eu acho que vez ou outra nessa caminhada de muitos anos com algumas amizades, eu venho entendendo que o outro também quer. Para além da minha fidelidade, ele quer e ele precisa. E eu também preciso do carinho dele, sabe? Então, como que é importante também a gente pensar que as nossas relações de amizades também precisam, às vezes, palavras de afirmação, de toque físico, de tempo de qualidade. Né? A gente também precisa demonstrar e variar nessas demonstrações, porque as pessoas são muito à sua maneira, cada um tem muito seu jeitinho. E às vezes uma amiga vai amar que você ligue, mas a outra amiga vai precisar que você chore junto com ela, sabe assim? Que você também seja vulnerável, que você também demonstre ali, você não precisa ser forte pra ela. Vai ter uma amiga que vai precisar que talvez você conte sobre os seus problemas pra ela sentir que ela também é útil dentro da amizade, sabe? Então acho que perceber as diferentes amizades que eu tenho me faz saber que eu tenho também diferentes necessidades e de que além de que o outro pode me ajudar nas minhas, eu posso ser útil nas dos outros também. Boa. Acho que tenho aprendido bom. isso. Sim. Bom, eu acho que se tem uma coisa que a gente pode lembrar nesse episódio é de que a gente vai crescendo, de que a gente vai mudando, de que as fases são diferentes, de que o outro vive momentos diferentes, de que a gente vive momentos diferentes. Mas eu acho que para toda fase da nossa vida, a gente focou aqui muito na fase da vida adulta, mas para toda fase da vida, faz sentido a gente estar acompanhado. Faz sentido a gente ter com quem compartilhar as nossas memórias, né? A amizade, ela não é só importante quando a gente é criança e está descobrindo o mundo. Isso. A amizade é importante quando a gente se vê como ser humano, quando a gente precisa de trocas, né? Vulnerabilidade, carinho, atenção, comunicação. Acho que esse episódio, ele convidou a gente, talvez, a parar para pensar. Talvez nesse assunto que, às vezes, ele acontece, sim, de maneira natural, mas parar para pensar na importância que a amizade também tem para nossa identidade, Boa. para os nossos afetos, para o nosso crescimento. Porque assim a gente é sempre marcado pelo outro. O outro é fundamental na nossa história. Sim. E talvez você aí que nos assiste esteja pensando nos lutos que você tem vivido, em alguém que você perdeu, nas diferentes fases que você tem vivido, ou talvez na turbulência de algumas amizades. Não sei o que você tem vivido aí, mas a gente espera que esse episódio tenha te ajudado a se sentir próxima, se sentir parte aqui desse sofá, dessa conversa. E te convido a, quem sabe, mandar esse episódio para alguém que faz parte ou que fez parte da sua história e contar pra gente como anda as amizades por aí na vida adulta. Um beijo e até a próxima!